Shalom, homens de honra. 23 de julho. O segredo para relacionamentos de sucesso. Nosso devocional é esse aqui, ó. Conversas secretas com meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Vamos lá então para o versículo do dia 23 de julho. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmos 1, verso 1. O que quer dizer para nós hoje, dia 23, esse Salmo 1, verso 1? Primeiro pedacinho do versículo, bem-aventurado o homem. A palavra bem-aventurado significa verdadeiramente feliz, pleno e abençoado por quem? Por Deus, nosso Pai. E a aplicação desse primeiro pedacinho do versículo? Relacionamentos de sucesso começam quando buscamos viver debaixo da bênção de Deus. O segredo não está apenas em encontrar as pessoas certas, mas em sermos pessoas que vivem segundo os princípios do reino. Eu e você temos que encontrar essas pessoas certas hoje. Pessoas que vivem segundo o princípio do reino, que nem nós estamos vivendo. Segundo pedacinho do versículo de Salmos 1, verso 1. Quem não anda segundo o conselho dos ímpios. Conselho aqui, nesse segundo pedacinho do versículo, significa o quê? Representa influência, a direção e os valores que recebemos de quem? Do nosso Pai, Deus. Quem deseja construir um casamento saudável, uma família forte e amizades verdadeiras, precisa tomar cuidado com quem influencia suas decisões. Nem todo conselho é sábio. O melhor conselho sempre será a palavra de Deus, nosso Pai. Então temos que tomar cuidado com as pessoas ao nosso redor que estão falando conosco, comigo e com você. Nem sempre as decisões delas estão certas, como nem sempre as nossas também não estão certas. Melhor é consultar quem? A palavra do Senhor. Terceiro pedacinho do versículo de Salmos 1, verso 1. Nem se detém no caminho dos pecadores. Detém aqui nesse pedacinho significa o quê? Parar, permanecer e criar hábitos. E a aplicação desse pedacinho do versículo? Terceiro pedacinho. Relacionamentos fracassam quando passamos a normalizar atitudes que desagradam a Deus, como falta de perdão, mentira, orgulho, infidelidade ou desonra. Deus nos chama a permanecer no caminho da santidade. Eu e você não podemos desagradar a Deus. Temos que pedir perdão. Temos que nos livrar da mentira, do orgulho nosso, da infidelidade e a desonra. Mas com quem, Alexandre? Com a nossa esposa, com nossos filhos e principalmente com Deus. Que é o Deus, é o nosso Pai. E Deus mesmo assim está chamando nós no caminho da santidade dele. Eu e você. Quarto pedacinho do versículo de Salmos 1, verso 1. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Assentar-se aqui nesse pedacinho significa o quê? Demonstra estabelecer morada, fazer parte daquele ambiente. Qual ambiente? Ambiente de Deus. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Assentar-se demonstra estabelecer morada, fazer parte daquele ambiente. E a aplicação desse pedacinho? Não podemos construir relacionamentos de sucesso vivendo em ambientes onde há zombaria, fofoca, divisão e desrespeito. Pessoas sábias escolhem ambientes que fortalecem a fé, a honra e o amor. Eu e você tem que encontrar essas pessoas sábias. Temos que estar ao redor de pessoas sábias ao nosso lado, para não ficar com fofoca, para não ficar com divisão e desrespeito com os outros e com a própria família nossa.
Temos que nos fortalecer na fé com essas pessoas que nós escolhemos andar, as pessoas sábias. Que vai demonstrar o que para nós esses ambientes? Honra e amor a quem é o nosso Pai Deus. E a conclusão desse Salmos 1, verso 1. O segredo para relacionamentos de sucesso não começa no outro, começa nas nossas escolhas. Quem escolhe andar com Deus, ouvir sua voz, permanecer em seus caminhos e viver em ambientes de honra, experimentar relacionamentos saudáveis, duradouros e abençoados. Se nós nos cercarmos de pessoas boas, nossa amizade vai ser duradoura, não vai ser passageira. Deus está nos abençoando com essas pessoas ao nosso redor. Frase de impacto. Os relacionamentos que Deus abençoa são construídos por pessoas que decidiram andar nos caminhos do Senhor antes de andar ao lado de qualquer pessoa. Por isso que nós temos que nos cercar de pessoas que estão no mesmo propósito que nós, eu e você. Amém? Então essa é a explicação de Salmos 1, verso 1, que é o versículo do dia 23 de hoje. Vamos lá então, para a mensagem central. A verdadeira felicidade está enraizada nos relacionamentos sólidos e no compromisso com a sabedoria de Deus. Como o salmista declara no Salmo 1, o homem bem-aventurado é aquele que recusa os caminhos dos ímpios, olha lá, escolhendo, em vez disso, enraizar-se na palavra e nas alianças saudáveis que formam a sua vida. Temos que enraizar na palavra de Deus. Deus quer que nós enraizamos na palavra dele. Nosso Pai quer que a gente leve a palavra dele onde tem que ser levada. Jesus nos ensina que há níveis de relacionamentos em que, para cultivar sucesso e paz, precisamos aprender a nutrir laços profundos com pessoas que compartilham o nosso propósito. Olha lá. Temos que nos cercar de pessoas que estão no mesmo propósito que nós. Eu e você. Para nutrir. Nutrir o quê? Os laços de amizade, a palavra. Há hábitos que nos aproximam de Deus. Mentores que nos dão sabedoria e conectores que nos abrem portas para novos territórios. Eu e você tem que conectar com essas pessoas para abrir novas portas, pegar novas chaves. Cada relacionamento tem um propósito no plano divino e cabe a nós discernir e cuidar dessas conexões. Temos que ter discernimento, eu e você, a partir de hoje. O que é bom, o que é ruim, nós temos que discernir isso para nós, para mim e para você. O que é bom para a minha vida, o que é bom para a sua. Existem amigos para cada fase da vida, olha lá. Tem amigo seu e meu que não é mais para essa fase. E é sábio honrar esses laços, protegendo as alianças e nutrindo-as com lealdade, olha lá. Tem amigos que é passageiro. Tem amigos que eu e você estamos em outra fase, ele não serve nessa fase. Temos que nos prender dessas amizades. Por quê? Não está fazendo a gente crescer. O segredo de bons relacionamentos é reconhecer o valor do outro, olha lá. Vendo o potencial de grandeza que Deus depositou em cada pessoa. Cada um de nós tem uma grandeza perante o nosso Pai Deus. Temos que ver qual o potencial de cada um. Eu tenho um potencial, você tem o outro. E nós dois juntos, se está no mesmo propósito, nós vamos compartilhar. Nós vamos nos fortalecer. Amigos verdadeiros falam com você na sua melhor versão, olha lá. Como Abigail falou com Davi. Lembrando do seu futuro como rei. Mesmo quando ele estava em crise, olha lá. Quando ele estava em crise, quem chegou? Abigail, para fortalecer ele. Isso que nós precisamos. Quando você está em crise, se nós estivermos cercado de pessoas boas, eles vão nos fortalecer. E nós vamos fortalecer ele também quando estiver nesses momentos difíceis de crise. Como fez Abigail com Davi aqui, ó. Precisamos de amigos que enxerguem o nosso potencial e nos trazem como Deus nos vê, incentivando-nos a viver o nosso propósito, olha lá. Se nós não tivermos cercado de pessoas boas, nós não vamos conseguir ver o nosso propósito, enxergar,
ver o nosso propósito. Tem pessoas ao nosso lado que estão nos atrasando. E nós não podemos ficar atrasados mais. Deus quer que nós aceleramos agora. É um novo tempo. Um relacionamento saudável fortalece a nossa fé. Fé. Como que fortalece a nossa fé? Em relacionamentos saudáveis, que está no mesmo propósito nosso. E nos dá segurança lá, para enfrentar os desafios da vida com coragem. Nós temos que ter fé e estar alimentados de pessoas boas para a nossa fé aumentar. E enfrentar nossos desafios do dia a dia. Porque a fé vai dar coragem para nós enfrentar o nosso medo. É só a fé que enfrenta o medo. E como que nós vamos ter fé com pessoas ruins ao nosso lado? Pessoas que não estão no mesmo propósito. Nossa fé vai ser fraca. E nós vamos estar com medo. Nós vamos deixar o medo nos dominar. Deus nos chama para buscar conexões divinas, olha lá. Aquelas que ampliam o nosso propósito. Eu e você tem que orar mais. Nossas conexões também é espiritual, não é só física. Tem pessoas que já passou da sua fase de amizade. E a gente tem que discernir isso. Quando reconhecemos e honramos esses laços de amizades boas que Deus quer conosco, atraímos o favor de Deus, olha lá. Por isso que temos que cercar de pessoas boas ao nosso redor, que estão no mesmo propósito. Para a gente não ficar pensando besteira. Um vai fortalecer com o outro. Você sabe uma coisa, eu sei outra, e nós dois juntos vamos fortalecer nossa amizade, nosso relacionamento com Deus. Nós vamos fazer laços. Como que nós vamos fazer laços com pessoas que não querem que a gente caminhe, que está só nos atrasando? Nós não vamos conseguir fazer esse laço com Deus. Precisamos manter alianças com aqueles que nos inspiram a crescer espiritualmente também, não é só fisicamente. A persistir no propósito e a vencer os gigantes que encontramos. Olha lá. Qual é o gigante que nós encontramos hoje? Às vezes é o medo. Por isso que nós temos que estar em fé, que é a fé que vai travar o medo. Vai fazer a gente ter coragem. Um amigo, você vai ligar para um amigo seu. Fala, estou passando assim, assim, assado, me ajuda. Como que eu faço? Você já passou por isso? Eu já passei, faz isso, isso e isso. E se a gente tiver cercado de pessoas ruins? A pessoa não quer nem saber o que a gente está passando, a verdade é essa. Pessoas ruins não querem que a gente caminhe para o nosso propósito, para o nosso futuro. Não quer que a gente cresça. Pelo contrário, ele vai ter inveja de nós. Ele vai estar nos invejando. E nós não podemos ter inveja do outro irmão. Eu e você. Pelo contrário, temos que dar graça todos os dias que nós temos. E agradecer aquele irmão que está crescendo. Porque uma hora nós também vai crescer. Eu e você não podemos desejar o mal para ninguém. Isso vem sobre nós. A partir do momento que eu quero o mal do outro, vem para mim primeiro. Depois vai para o outro. Tomar cuidado. Vamos ter que nos cercar de pessoas boas ao nosso redor. Que está no mesmo propósito. Está falando o texto aqui hoje, dia 23. O segredo para relacionamentos de sucesso. Tudo começa na amizade, nos ambientes. Os ambientes vão mudar seu hábito, seu caráter, seu modo de falar, sua vestimenta. Temos que nos cercar, pessoal, de pessoas boas. Pessoas que nos fazem crescer, que nos incentivem ao crescimento. É a mesma coisa uma empresa. Se você tiver um líder que não incentiva o seu funcionário, como que seu funcionário vai se sentir? Fraco. Se você tiver um líder fraco, seus liderados vai ser fraco. O líder serve para quê? Para fazer crescer sua equipe, para que todos cresçam, para que todos sejam líder. É isso que é um líder na empresa. É para isso que serve. Porque seu liderado está vendo você como liderado. Você é modelo para ele. Quem é modelo para mim e para você? É o nosso Pai, é Deus, é Jesus Cristo. Nós somos modelo. Ele é nosso modelo aqui para nós. Por isso que nós temos que nos cercar de pessoas boas. Com a mente boa, coração bom. Porque a hora que pedir um mendigo,
um pedinte bater no seu portão, você vai dar o alimento que você tem para ele. Como aconteceu comigo esse tempo atrás. Eu ia dar um botijão de gás pro camarada que bateu na porta de casa. Minha esposa assustou. Pois eu peguei o botijão, levei no carro, fui na casa dele. Chegou lá, a irmã dele não tava. Aí eu dei o dinheiro para ele. Nunca fiz isso. O que eu vi naquele camarada? E se fosse Deus batendo na porta de casa? Pedindo um botijão de gás para mim, o que eu ia fazer? Ia recusar? Tomar cuidado, pessoal, a partir de hoje. Se eu não tivesse na Bíblia, na palavra, no devocional todo dia, passando para vocês, eu não tinha feito isso. Porque minha carne não ia deixar fazer. Você acha que vou dar comida? Daqui a pouco ele joga fora. Se ele jogou fora, o problema é dele. Você já fez sua parte. O problema é dele se ele jogou fora, se ele foi beber uma pinga. O problema é dele. É ele com Deus depois. Você já fez sua parte, você deu o que você tinha. Você deu o alimento. Você às vezes até deu dinheiro. Não importa o que ele vai fazer. Para você não vai importar, mas para Deus vai importar o que ele fez com isso aí. Amém? Então é isso, pessoal. Precisamos manter alianças com aqueles que nos inspiram a crescer espiritualmente, a persistir no cuidado com os relacionamentos que drenam a sua fé ou tentam afastá-lo da sua missão. É o momento de proteger o seu ambiente. Você tem que proteger sua casa, como eu tenho que proteger a minha, porque o homem na casa é sacerdote. É o sacerdote. E de escolher os seus amigos e companheiros de jornada com sabedoria e discernimento, e de construir uma rede de alianças duradouras que apontem para o céu e para o propósito eterno. Vou ler de novo esse último pedaço do parágrafo aqui, do nosso devocional. É o momento de proteger o seu ambiente, de escolher seus amigos e companheiros que estão ao seu redor, de jornada, com sabedoria. Eu e você tem que ter sabedoria nas amizades a partir de hoje. E discernimento das amizades também. Tem amizades que não é para nós mais, porque nós estamos em outra fase. E a pessoa não está na nossa fase, tem que sair fora. Às vezes vai doer, vai. Mas não tem problema, quem está falando isso para nós é nosso Pai, é Deus. Como que você vai avançar sendo a pessoa querendo te puxando para trás? Está com uma corda, uma corrente te puxando para trás. Não dá para ir. Você tem que desprender e partir. E de construir uma rede de alianças duradouras. Nós vamos construir alianças duradouras com pessoas que querem que façamos nós crescermos, eu e você. Outros pensamentos, como eu estou e você está também. Às vezes é até a família nossa que está deixando a gente parado, não deixar avançar. Que apontem para o céu. Temos que dar o propósito do nosso Pai Celestial. E para o propósito eterno. Eu e você tem um propósito com o nosso Pai, é eterno. Até a volta dele. Ele está falando isso para mim. E para você. Não é eu que estou falando. Ele está falando para mim falar. O devocional está falando para mim falar. O devocional. É o devocional que está falando. O autor do livro, JB, teve o espírito para fazer esse devocional. Não foi à toa que ele fez. O Espírito Santo agiu para ele fazer isso aqui. Todo dia. Um dia após o outro. Uma mensagem após a outra. Amém? Então é isso. Temos que nos cercar de pessoas boas que querem que nós façamos crescer. É isso que fala o nosso devocional. Por gentileza, vocês que estão na live, muito obrigado. Quero que vocês compartilhem com o maior número de pessoas a live, para que alguém possa
ver essa live e alguém vai precisar dessa live. Vai chegar para alguém que está precisando. Em nome de Jesus. Agora, por gentileza, quero que vocês fechem os olhos para nós fazermos a oração do nosso devocional. Senhor, dê-me sabedoria para cultivar relacionamentos que o homem... Senhor, dê-me sabedoria para cultivar relacionamentos que o honrem. Que eu seja fiel em cada aliança e que os meus amigos e mentores sejam guiados pelo Senhor. Ajude-me a construir uma rede de apoio fiel e amorosa. Em nome de Jesus, amém. Pode abrir os olhos. Temos que construir essa rede fiel e amorosa. Que eu seja fiel às alianças, aos meus amigos e mentores que me ajudam a construir essas redes de apoio fiel e amorosa. Dê-me sabedoria para cultivar relacionamentos que o honrem. Como que nós vamos honrar o nosso Pai? Com amigos verdadeiros, amigos que querem que nós crescemos. É isso que nós vamos agradar a Ele. Honrar Ele. Nosso devocional fala para nós lermos aqui Provérbios 17, verso 17. Diz assim, Provérbios 17, verso 17. Em todo tempo amo o amigo, e na angústia você faz o irmão. Olha lá. Às vezes um amigo é mais amigo do que seu irmão de carne. Está falando aqui em Provérbios. Em todo tempo amo o amigo. Temos que amar nossas amizades. Por isso que tem que ser verdadeira, fiel. Está no mesmo propósito. Tem pessoas que já passou de fase para nós, para mim e para você. Já não cabe mais onde nós estamos, na fase da nossa vida. As amizades. É isso, está falando aqui em Provérbios 17, 17. Em todo tempo amo o amigo. E na angústia, você faz o irmão. E na sua angústia, seu amigo vai te ajudar. É o que está falando no devocional. Por isso que nós temos que cercar de pessoas boas que estão no mesmo propósito. Porque quando um cair, o outro vai levantar o amigo. E vice-versa, um vai ajudar o outro. E nessa caída e levantada, você vai encontrar um irmão verdadeiro, que é o seu amigo. E ele vai ser mais amigo seu do que seu irmão verdadeiro, de carne. Como que nós vamos encontrar essa amizade? Se nós estamos com amigos que não querem que a gente cresça, que não está no mesmo pensamento, no mesmo propósito. Nós vamos encontrar o quê? Desamizade, desânimo, porque não quer que a gente avance. Está falando aqui, Provérbios 17, 17, depois você abre sua Bíblia aí e você confirma. Provérbios 17, 17, é 3 de julho. Em todo tempo amo um amigo, e na angústia você faz um irmão. Olha lá. Por que na angústia? Porque a hora que você cair, seu amigo vai levantar e você vai falar, não, esse cara é meu amigo, de verdade. Estou precisando dele e está comigo. Você vai encontrar um irmão melhor que o seu irmão de carne. Nessa amizade. E o que fala para nós em Provérbios 17, 17, esmiuçando ele aqui? Primeiro pedacinho do versículo. O amigo ama em todo tempo. O verdadeiro amor não depende das circunstâncias que você está passando e eu. Das dificuldades, da alegria. Não depende disso aí. A amizade genuína permanece nos dias de alegria e também nos dias da dificuldade, olha lá. Alegria e dificuldade, você vai ter uma amizade verdadeira. Por isso que você vai encontrar um irmão nessa amizade, que nem seu próprio irmão verdadeiro não te ajudou. Quando você mais precisou dele. Mas seu amigo estava ali. Ó. Porque na dificuldade, seu irmão, seu amigo te ajudou. E seu irmão nem deu bola para você. Hoje, esse pedacinho do versículo diz o que para nós? Relacionamentos de sucesso são construídos sobre um amor constante e não sobre conveniência. É fácil amar quando tudo vai bem, olha lá. Mas o amor verdadeiro permanece quando surgem conflitos, crises e desafios. Aí que você vai ver se você tem amigo de verdade. É simples. É simples.
Quando você perdeu o emprego. Quando você perdeu o emprego. Se tiver um que te ajudou, foi muito. O resto virou as costas. Nem quis saber para você. De te ajudar, mandar seu currículo para a pessoa lá dentro da empresa que ele estava trabalhando. Se você achou um, foi muito. Às vezes você não achou ninguém, você estava sozinho. Um caso simples. Simples isso aí. Mas quando o pessoal precisou de você, você estava ali. Você ajudou outras pessoas a entrar na empresa. Só que quando você precisou, você não encontrou um. Se você encontrou um, foi muito. Foi muito. Tá falando aqui, ó. Nos desafios, na crise que você vai encontrar seu amigo, nos conflitos. Um amigo também tem que conflitar o outro, porque vai forjar. Não é só falar amém, não. Às vezes você vai ter que ter um confrontinho com seu amigo também, porque é a forja. Ferro afiando ferro. Isso vai fazer crescer os dois. Um amigo também não vai falar amém toda vez para você, não. Ele vai te forjar um pouquinho, vai te afiar também. Mas isso é crescimento, sabedoria. Assim como Cristo nos ama em todo o tempo, somos chamados a amar as pessoas com fidelidade. Deus nos amou. Na época lá, em Gênesis, Abraão, e foi vindo, Êxodo, foi vindo a Bíblia, ele só agia com amor. Ele não tinha maldade no coração dele. O pessoal que teve maldade com ele. Mas ele não, ele sempre agia com amor. Nós também temos que agir com amor, dependente das circunstâncias que nós estamos. É fácil? Não é fácil, mas nada é impossível. Eu e você sabendo que nós temos um Deus acima de tudo, para nós nada é impossível. Segundo pedacinho do versículo de Salmos 17, verso 17. E para a angústia nasce o irmão. A palavra angústia aqui fala de momentos de dor, aflição e adversidade, olha lá. É nesse momento que você vai ver se o seu amigo é irmão de verdade mesmo. O irmão é aquele que permanece ao nosso lado quando mais precisamos. É aí que vai nascer o irmão, na amizade que nós temos. Só que primeiro ele já preparou o ambiente, já nos livramos das pessoas que não querem mais o nosso bem. Não está mais no nosso propósito. Estamos cercados de pessoas que estão no mesmo propósito. Aí que acontece? Na hora da aflição, que você está ao redor dessas pessoas boas do seu lado, no mesmo propósito, com a mesma mente ali, ensinando um ao outro, aprendendo, é aí na aflição que você vai ver se vai nascer um irmão nessa amizade. É na crise. É na crise. É na crise que vai acontecer isso. É na crise. O irmão é aquele que permanece ao nosso lado quando mais precisamos. E qual a aplicação? O relacionamento mais forte são provados nas dificuldades, olha lá. É forjando, é um ao outro. Um cônjuge, um amigo e um irmão em Cristo demonstra seu verdadeiro valor quando escolhe permanecer, apoiar, orar e carregar o peso do outro, em vez de abandoná-lo. Olha lá. Se você cercar de pessoas boas, até a pessoa vai orar para você. Vai interceder para você. Como eu estou fazendo. Um irmão precisou da minha ajuda. Eu falei, estou junto com você, 3 horas da manhã nós vamos lutar. Estamos na batalha junto. Eu estou intercedendo por você. Você na sua casa e eu aqui. Por um propósito dele aí. Eu falei, eu estou junto. É o 10º dia agora, 21 dias. 10º dia foi hoje. É isso que é amizade verdadeira. É isso que é amor. Se eu tivesse cercado de pessoas ruins, eu ia fazer isso? Não ia. Não ia fazer. Levantar 3 horas, mas pra quê que eu vou ajudar o irmão? Não tem nada comigo. Não é comigo o BO, é com ele. Mas não, quando você está rodeado de pessoas boas, um intercede pelo outro. Quando precisa. Um vai apoiar o outro. É isso, um não vai deixar. Quando um cai, o outro vai fazer com que ele levante e vice-versa. Quando eu cair, esse irmão vai me ajudar a levantar. É isso que está falando para nós aqui. Não podemos abandonar.
Quando você está cercado de pessoas boas, no mesmo propósito, nós não vamos abandonar a amizade. Pelo contrário, nós vamos criar fidelidade. Nós vamos agir com amor. Às vezes até a nossa família abandona nós nessa caminhada com Cristo. Mas não tem nem aí. Quem está falando para mim é o Senhor. Não quero nem saber da minha família. O que eles estão pensando e o que não estão. O que estão e o que não estão pensando. O problema meu é com o Senhor. Pela minha transformação, eles estão vendo o que está acontecendo e aí eles se viram. O problema é deles com Deus. Terceiro pedacinho do versículo de Provérbios 17, verso 17. O princípio do reino. Deus deseja que nossos relacionamentos reflitam seu caráter, amor, lealdade, misericórdia e compromisso com Ele. Pessoas maduras não abandonam pessoas por causa das lutas, olha lá. Elas se tornam instrumentos de Deus para fortalecer quem está ao lado delas, olha lá. Se eu e você estiver cercado de pessoas boas, não vamos acontecer isso, ó. Nós vamos ser instrumento de Deus para fortalecer quem está ao nosso lado. E ao lado desses irmãos novos nossos. Por isso que a amizade tem hora que tem que sair fora. Novas amizades, porque você está em outro nível. Essas amizades já foi passageira. E nós vamos lutar um pelo outro, quando precisar. Isso que vai nos fortalecer na amizade. Aqui, ó, pessoas maduras não abandonam pessoas por causa das lutas. Temos que nos cercar de pessoas maduras ao nosso redor. E a conclusão de Provérbios 17, verso 17. O segredo para relacionamentos de sucesso não está em encontrar pessoas perfeitas, porque eu e você também não é perfeito, mas em desenvolver um coração semelhante ao de Cristo. Olha lá. Quem ama em todo o tempo e permanece fiel nos dias de angústia. Nós somos imagens semelhantes do Pai, do Criador. Temos que andar aqui, ó. Como que eu e você somos imagens semelhantes e só quer o mal do outro? Não existe isso. Ele já nos fez imagem e semelhança do Criador. Ele quer que nós tenhamos coração bom, coração purificado, alimentado de coisas boas, não de coisas ruins, nossa mente renovada, nossa visão renovada, nossa audição, o nosso falar. Essa é a transformação do coração. Para quê? Para desenvolver um coração semelhante a Ele. Ele falou aqui, um coração semelhante a Ele. Como que nós vamos desenvolver esse coração? Com pessoas boas, com pessoas que estão no mesmo propósito, lutando uma pelas outras, agindo com amor uma com as outras, ao nosso redor. Depois nós vamos agir com amor com outras pessoas. Mas primeiro precisamos nos cercar, nos alimentar de pessoas boas que estão ao nosso redor. Para que um fortaleça o outro. Isso é permanecer fiel. Com as nossas amizades com Deus, porque também eles estão sendo fiel com o nosso Pai. Independente da circunstância, no desafio, se é na dificuldade ou na alegria. Relacionamentos fortes não são construídos apenas nos dias de celebração, mas principalmente nos dias de provação. Temos a prova. Nosso Pai quer fazer a prova conosco, para mim e para você. Por quê? Porque nós vamos avançar. Por isso que vem a prova. Se nós estamos preparados para o próximo passo. Quem ama como Cristo permanece como... Quem ama como Cristo permanece quando todos os outros vão embora. Olha lá. Quem ama como Cristo permanece quando todos os outros vão embora. Temos que amar Cristo para permanecer. Eu e você amando Cristo, as outras pessoas que já passou, nós não vamos ter rancor delas. Já é outro nível, é outro tipo de amizade. E assim sucessivamente. Cada passo que nós avançarmos, as amizades vão ser diferentes. Os desafios vão ser diferentes. É isso, pessoal, que está falando em Provérbios 17, verso 17, dia de hoje. Renovar tudo. E a frase final do nosso devocional é essa. Amigos verdadeiros
enxergam a nossa grandeza e nos ajudam a caminhar em direção ao propósito de Deus. Olha a mensagem final. Amigos verdadeiros enxergam a nossa grandeza e nos ajudam a caminhar em direção ao propósito de Deus. É essas amizades que nós precisamos, eu e você, que estão enxergando a nossa grandeza. E nós estamos enxergando a grandeza deles também no caminho nosso, com o nosso Pai. Está no mesmo propósito, em direção ao mesmo propósito. O foco é Ele, é o nosso Pai, é o nosso Deus, então é Ele. Essas pessoas não vão deixar nós desviarmos nosso olhar. O foco é Jesus, é Ele. Vamos embora para cima, é Ele. Não podemos desviar nem para a direita nem para a esquerda. E as pessoas vão fazer com que nós não desviemos nosso olhar. Por isso que cada amizade, cada fase é um tipo de amizade. É isso, pessoal. Vamos nos cercar de pessoas boas, que quer que a gente cresça cada dia. Quer que a gente ande em abundância todos os dias. Que renove nossa mente todos os dias, renove nosso coração todos os dias, renova nossa visão todos os dias, renove nossa audição todos os dias, renove nossas palavras todos os dias. É com pessoas boas ao nosso redor que está no mesmo propósito, para nós crescermos. Amém? Quero que você tenha um dia produtivo hoje, abençoado. Quero que Ele revista você e sua família, cabeças, plantas dos pés, com a armadura que Ele nos deu, como fala em Efésios. Quero que Ele cerque e blinde você com o sangue dEle, para que nenhum mal possa adentrar nas suas casas e em vocês e aonde vocês estiverem. Que você, blindado pelo sangue dEle e armado com a armadura que Ele deu, revestido com a armadura, o mal vai chegar, vai repelir, vai bater e vai voltar, não vai nem entrar em vocês e em suas casas, e aonde vocês estiverem. E que aonde vocês pisarem, vocês tomem posse. Onde a planta de vossos pés pisarem, vocês tomem posse do território. Amém? Então é isso. Fui.